Boa noite, Gê. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite, André. Muito bom estar aqui mais uma vez reunidos com vocês, para a gente estar fazendo esse evangelho, esse culto no lar, trazendo luz para as nossas vidas, para os nossos lares, para os nossos afetos. E hoje é uma noite muito especial, porque eu posso comemorar o meu aniversário com as pessoas que estão comigo semanalmente, né? É o André e a Gessiara, que estão sempre junto comigo ao longo de muito tempo, então não podia estar em melhor companhia e estar comemorando este dia, né? Esse novo ciclo que se inicia. Gratidão por vocês estarem presentes na minha vida. Meus parabéns, viu? Que você tenha muitos anos de vida e saúde para estar aqui conosco. Bora lá. Então vamos lá, gente, vamos começar então o nosso encontro. Eu convido você a fechar levemente seus olhos, a serenar sua mente, respirar lenta e profundamente. Não se preocupe com seus pensamentos, com suas memórias ou com aquela voz interior que vem e vai. Apenas observe e não interaja. Não tente eliminar da sua mente. São como visitas que chegam e que partem a todo instante. O que elas trazem, levam consigo. Vai respirando, sentindo a presença do teu anjo guardião, do teu mentor, da tua mentora amiga, se aproximando junto de você neste momento. Perceba que esse contato, essa conexão se torna cada vez mais presente, mais forte, e a gente se sente mais leve e mais confiante. Agora, com essa conexão estabelecida, vamos nos ligar ao alto, às esferas mais altas, para que assim, junto aos nossos anjos guardiões, junto a esta egrégora de luz, possamos nesse momento agradecer pela semana que tivemos, por todas as oportunidades que podemos viver e conviver com todas as pessoas ao nosso redor. Agradecer pela oportunidade da vida, agradecer pelos nossos filhos e filhas, agradecer pelos nossos pais e mães, agradecer pelo trabalho, pela escola, por tudo aquilo que nos é dado espontaneamente por Deus. E Pai, além da gratidão em nosso coração, ainda somos muito pedintes e necessitados de toda a ordem. Queremos neste momento te pedir as bênçãos e proteção, para que tudo aquilo que formos estudar na noite de hoje, possamos interiorizar e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Dai-nos, Pai, condições de entender e compreender as suas palavras, e que ao refletirmos sobre isso, saibamos também colocar com esta mesma sabedoria. Gratidão, Pai, por este momento. Eu, particularmente, Sandro, agradeço a presença de todos aqui neste momento, neste dia santificado, e também nesse dia de muita alegria, ao completar um novo ciclo de vida. Gratidão, Pai, por todas essas pessoas que estão aqui comigo, espiritualmente e presencialmente. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos, a chegada do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um colhedor de cereais, reuni os feixes, o bem espalhado pela humanidade e disse: venham a mim todos que sofrem. Entretanto, os homens, ingratos como são, desviaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino do meu Pai, e se perdem nos ásperos caminhos da desumanidade. Meu Pai não quer terminar com a raça humana. Ele quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente e que se ouça clamar, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que já desencarnaram, dizendo: orem e creiam, pois a morte é o renascimento e a vida
é a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos que compreendem a sua própria ignorância, não afastem a tocha que a bondade de Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho e reconduzi-lo como crianças perdidas aos braços do Pai. Sinto muita compaixão pela miséria que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram, para não estender a mão em socorro aos infelizes desgarrados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditem, amem, meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio com a boia. Desculpa. Não misturem o joio com a boa semente e nem as mentiras ilusórias com as verdades. Espíritas, amem-se. Eis o primeiro ensinamento. Instruam-se. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontramos são de origem humana. Do além-túmulo que muito acreditam vazio, vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor do mal. Sejam vocês os vencedores da falta de piedade. O Espírito de Verdade. Item 7. Ah, desculpa, eu não falei, eu estava lendo o item 5. Agora eu vou ler o item 6. Eu errei. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho pedir que aceitem sem reclamar suas provas. Podem chorar, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, pois os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, trabalhem sua terra. Recomecem no dia seguinte a difícil jornada da véspera. O trabalho de suas mãos fornece o pão terreno aos seus corpos, mas suas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de seus pensamentos. Quando a hora do repouso chegar, quando o fio da vida escapar de suas mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirão surgir e geminar minha preciosa mente. Nada está perdido no reino do nosso Pai. Seus suores, suas misérias, formam um tesouro que os tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido dentre todos você será talvez o mais resplandecente. Em verdade eu digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são os meus bem-amados. Aprendam com a preciosa doutrina espírita, que dissipa o erro das revoltas e ensina o objetivo sublime da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que o ensinamento dos espíritos dissipe a inveja que sentem contra os ricos do mundo. Eles, frequentemente, são os mais miseráveis, porque suas provas são mais difíceis do que o da maioria. Eu estou com vocês, e meu apóstolo vem para esclarecê-los. Bebam na fonte viva do amor e preparem-se, prisioneiros da vida, para se lançarem um dia, livres e alegres, no seio daquele que os criou simples e ignorantes para torná-los perfeitos. Ele deseja que vocês mesmos, através da experiência e da aquisição de conhecimentos, evoluam e sejam responsáveis por sua própria ascensão. Que assim seja. Que assim seja. Que seja. Então, aqui Jesus fala que ele veio como um espírito de verdade para nos trazer a luz, para nos trazer esclarecimento, para aqueles que estavam perdidos naquela época, né? Estavam à procura do reino de Deus, mas procuravam em lugares errados e procuravam cultuando muitos deuses, cultuando alguns homens que se julgavam superiores e entregavam a eles a honra, né? Só que Deus é um, ele é um só. E é a ele que devemos entregar tudo, é a ele que devemos prestar homenagens, é a ele que devemos entregar as nossas lutas, é no colo dele que devemos buscar abrigo. Então, fica aqui a colocação dele. Quanto mais nós ignorarmos essa verdade, mais nós iremos sofrer, porque a gente está indo num caminho contrário ao que ele pregou. A gente está se distanciando, quando ele coloca de beber na fonte viva do amor. Estamos nos tornando prisioneiros da ignorância. Então, nós devemos resgatar a simplicidade que existe no nosso coração, sermos generosos, sermos caridosos, amarmos. Ele coloca, espíritas, amem-se em primeiro lugar e instruam-se em segundo. Porque conhecendo a verdade, Cristo falava, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, que Deus espera de nós é o amor, a abnegação, a resiliência, a coragem.
né, não desistirmos, lutarmos, enfrentarmos de frente as nossas provas, porque a vida verdadeira não é aqui. Quando a gente coloca que a morte, na verdade, a morte é a vida em si, e a vida aqui na Terra é a provação que nós viemos para melhorar o nosso espírito. E como a gente fraqueja muito, como a gente fracassa muito nas nossas missões, a gente fica voltando. Eu já tenho uma visão um pouquinho empírica com relação a isso, tá? Porque eu acho que a vida é uma coisa só. Encarnado ou desencarnado, aqui na Terra, ou em Marte, ou em qualquer planeta, porque existem muitas moradas na casa de meu pai, já dizia Jesus, tá? Independente do planeta em que nós estivermos habitando, a vida é uma só. Deus nos cria simples e ignorantes, e a gente tem um tempo infinito para alcançarmos o reino dele. O que ele está querendo me dizer? Que eu tenho que me esforçar para me tornar um pequeno Deus, uma pequena centelha divina, né? Sendo justo, sendo misericordioso, sendo resiliente, sendo bondoso, né? Sendo amoroso, né? Justo. E a partir do momento em que eu me esforço para essa condição, eu passo a aprender com os erros que eu acabo cometendo ao longo da vida. Porque quando eu estou ignorante, como a Gessiara traz para a gente, quando a gente entra num conflito dentro da nossa família, que a gente age por impulso, né? Isso são pequenos erros que eu estou cometendo, no caso, né? E que está me afastando deste reino de Deus. Mas, da mesma forma, esse mesmo erro acaba me ensinando a superar esse erro, não fazer isso de novo na próxima oportunidade, para que eu consiga superar essa dificuldade e ir para frente. Então, quando o Jesus fala para a gente que num porvir eu estarei trazendo o Espírito de verdade para chegar a vós, é esse entendimento que o Espiritismo nos traz com tanta transparência, né? Sem apologia e analogias, né? Usando as essências metafóricas de Jesus, mas trazendo isso para a realidade que a gente está hoje, para que a gente possa entender que através dos nossos erros, né, Gê? Que através dos nossos erros e acerto dessas subidas e descidas, a gente vai superando as dificuldades para chegar aonde a gente precisa chegar. E cada um tem uma missão, né? E o tempo dela é de cada um. Ele coloca aqui, ó, o que ele espera de nós é que ajudemos uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Socorram-se mutuamente, e que se ouça clamar não mais a voz dos profetas e apóstolos, mas a voz daqueles que já desencarnaram, dizendo: orem e creem, pois a morte é o renascimento, e a vida é a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual virtudes devem ser desenvolvidas. Né? Então, realmente, você colocou mesmo, a morte e a vida, na morte ou na vida, o que importa é ajudarmos mutuamente, uns aos outros. Levero mesmo. E eu queria aproveitar a oportunidade para estender, fazer aqui, dedicar esse culto no lar que eu estou fazendo agora a um espírito querido que desencarnou muito novo, lá na minha infância, que ontem isso me veio de um baú de recordação, assim, de uma coisa que estava tão enterrada lá no fundo, uma criança que desencarnou nova, mas a gente sabe que é o Pai que designa a hora que cada um, né, vai deixar aí essa vida terrena para cumprir outros planos. Só peço que ela esteja bem, que ela tenha entendido que a missão dela aqui na Terra acabou, que ela tenha conseguido seguir para a evolução. Se ela não tiver conseguido ainda, que ela encontre essa oportunidade, talvez essa leitura aqui, talvez os ensinamentos que a gente esteja lendo aqui possam tocar o coração dela e que ela possa se render ao amor de Cristo e à ajuda dos missionários de luz que se encontram aqui, que possam conduzi-la para um lugar de refazimento. Maria, dedico a você esse culto. Seja muito bem-vinda, Maria, ao nosso encontro. Muito bem-vinda. Receba todas as nossas vibrações. Gratidão pela sua presença aqui conosco hoje. Caso ela esteja, não sei se está, não. Ela está sim, porque tu fez o contato com ela ontem, certo? Tu buscou do teu baú de memórias, então tu já trouxe ela aqui, quando tu lembrou dela nesse momento, no meio do nosso culto, tu lembrou dela, é porque ela está presente aqui conosco, ela está presente aí contigo na tua casa, no teu lar, no teu coração, na tua mente. E quando a gente vibra com amor e com intensidade,
Independente aonde este irmão, essa irmã possa ter estado antes, ela estará aqui conosco. Pode ter certeza que ela está recebendo todo esse abraço, todo esse amor, todo esse acolhimento. Obrigado, tá? Obrigado, Gê, por trazer essa experiência e essa oportunidade pra gente. Muito obrigado. Tudo certo. Então vamos lá, do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 20, a marcha. Jesus disse, lá em Lucas, capítulo 13, versículo 33, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento de nossas experiências incessantes no roteiro de Jerusalém, de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitórios ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha ensada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhes as lutas, gastando-lhes os corpos, e nela tornaremos a renascer. Que bela passagem que vem corroborar com aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que a nossa luta é uma luta em busca da nossa evolução, da nossa, realmente, dessa força de seguir em frente, de seguir caminhando. Sim, nós temos que pensar o nosso caminhar aqui na Terra, porque é onde a gente está, onde a gente tem que trabalhar a materialidade, né? Porque todos nós precisamos comer, todos nós precisamos nos vestir, todos nós precisamos ter um teto, né, para morar, né? E mesmo aqueles que não têm um teto no lar, que estão na rua, mesmo assim, eles têm as roupas, têm a pouca alimentação, têm pouca coisa, mas têm essa condição de estar aqui na Terra. Então, que a nossa vida ela seja pautada em a gente aprender entre o erro e o acerto e aprender que, mesmo errando, a gente consegue seguir, né? A gente consegue seguir de forma... a evolução mesmo, é o caminho do bem, né? É o caminho do bem. É aquilo que nossa primeira missão é amarmos uns aos outros. A nossa segunda missão é aprendermos cada vez mais. Instruí-vos quer dizer isso. Aprendam cada vez mais. Conheçam-se a si mesmo cada vez mais, para que assim possamos realmente seguir na vida e sairmos dela vencedores, né? Na verdade, sairmos dela não. Sairmos de cada situação vencedores. Que ele reforça a importância da nossa evolução espiritual, ascensão espiritual. A marcha, lógico que a parte material faz parte, porque estamos no mundo material, mas a marcha principal é a espiritual. Melhorarmos, ascendermos enquanto espíritos, enquanto seres, e para isso o amor, a caridade, fazer o bem ao outro, e buscar a instrução para que a gente tenha condições de traçar e avançar cada vez mais nessa marcha, né? Agora, vamos colocar uma coisa assim, ó, se a gente olha esses textos do jeito que a gente está vendo e refletindo, tá? Parece um peso, né? Parece que nós temos um fardo extremamente grande para carregar, que a nossa cruz realmente é pesada, tão pesada quanto aquela cruz que Jesus carregou, né, na sua provação diante daquele martírio todo que ele sofreu.
sabe? E é pesado realmente. Mas se a gente lembrar daquele mesmo martírio que Jesus sofreu, né, durante a sua marcha, né, até o Calvário, ele teve apoio durante esse trajeto, né? E é esse apoio que a gente precisa se lembrar que a gente tem, que são os nossos, que é a nossa rede de apoio, é filho, é amigo, né? É pai, é mãe, é a sociedade, é pessoas no trabalho, né? Que a gente tem apoio, que nos momentos em que a gente está realmente fragilizado e necessitado de um amparo, que o nosso fardo realmente esteja aqui, ó, e pesado, que a gente possa externar, pelo menos, que a gente possa abrir o nosso verbo, para que a gente possa receber o amparo, né? E estar com o nosso coração aberto para poder receber esse amparo. Então, o cuidarmos de nós mesmos é no nosso dia a dia, né, Gê? Quantas vezes aí eu e tu não nos apoiamos mutuamente nos nossos deslizes da vida, né? Sabe? É uma palavra, é uma mensagem de apoio. Ó, eu tô aqui, tá? Tu não precisa falar nada, mas eu tô aqui. Eu ouvi isso recentemente de você, né? Ó, Sandro, sabe? Eu tô aqui. Qualquer coisa é só me chamar, sabe? É esse apoio durante essa nossa jornada de convivência aqui na nossa vida que a gente está evoluindo, que a gente, eu pelo menos, eu falo por mim, eu falo a gente, mas eu me sinto amparado e acolhido e com força para seguir à frente. Tá? O único exemplo que eu posso falar com sobriedade é o meu exemplo, é o meu caminhar. Tá? O André está aqui do meu lado, eu posso orientá-lo, né, como filho, né, orientá-lo a fazer a sua trajetória da melhor maneira possível. Mas ele tem o livre-arbítrio dele, ele é que vai escolher se essas orientações serão válidas ou não para seguir à frente. Ele vai ter que criar as experiências dele, né? Eu acho que, e também se torna mais leve, tira um pouco desse peso que você falou, é se a gente pensar assim, o que eu preciso fazer é tentar me espelhar no caminho que Cristo trilhou. É buscar ser um pouquinho melhor a cada dia, é procurar refletir mais, é procurar mudar nossa conduta egoísta, é procurar pensar assim, Santo Agostinho, né, que coloca que todo dia quando ele ia dormir, ele pensava, ele refletia, o que eu fiz hoje? Onde eu poderia ter melhorado no que eu fiz hoje? E é uma reflexão que a gente começa pequenininho, não é uma mudança de um dia para o outro. Você não vai começar a fazer isso de um dia para o outro, mas você vai começar ali pequenininho. O que eu podia ter feito melhor? Eu podia ter telefonado para alguém, procurado saber como é que está, mandado uma mensagem, avisado que eu estou aqui. Eu poderia ter pedido desculpa, falei de uma forma intempestiva, impulsiva. Posso mandar uma mensagem, pedir desculpa? Posso recolher meu ego? Posso ser mais humilde? Então, posso ter um olhar mais caridoso para o outro? Né? Então é isso, são pequenas coisas, pequenas ações que vão fazendo a gente ser um ser humano melhor. Tem uma música que eu gosto muito, muito, que fala assim: sou maior do que eu era ontem, estou melhor, não, sou maior do que eu era antes, estou melhor do que eu era ontem. É isso. A gente procurar a cada dia, como a gente já falou aqui em outros evangelhos, nem que seja arrastando, o Chico Xavier que fala isso, né? Prossiga, nem que seja arrastando, engatinhando, rastejando, mas prossiga. E é isso, a nossa marcha é isso, não desistir, porque o que a vida espera da gente é coragem. Bora lá. A vida nos dá coragem, né? A É. gente vem carregado de medo, mas a vida nos dá coragem para seguir mesmo com medo. Coragem não é ausência de medo, é seguir mesmo com medo. Apesar de. Exatamente. E isso a gente, com essa atitude, a gente passa a criar confiança, que é a base da resiliência. Vai fazer a mensagem final hoje? Vou fazer. Eba. Então, vamos finalizando esse culto no lar, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que se encontra aqui presente, que sempre nos ampara, nos intui, nos protege, pedindo para que toda essa luz que foi irradiada aqui nos nossos lares nessa noite possam se estender aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, ao nosso planeta. Toda a paz que está aqui dentro e que está dentro de cada um dos nossos corações seja irradiada também para todos os nossos afetos, para todos os nossos desafetos, para todos aqueles que, de alguma forma, nós possamos ter prejudicados ou possamos ter adquirido débitos. Quero dedicar mais uma vez esse culto a Maria, minha amiga Maria, de infância, que não se encontra mais no mundo encarnada, e que as minhas orações hoje são dedicadas a ela. Espero que ela esteja num lugar de luz, de refazimento, e que ela encontre o seu caminho, sua marcha evolutiva. Peço à espiritualidade amiga aqui presente que fluidifique as águas que nós vamos beber, para que elas sirvam de alimento para o nosso corpo,
assim como todos os ensinamentos dessa noite servem de alimento para a nossa alma. Que nós possamos levar o que passou aqui, os ensinamentos aqui dessa noite, ficar refletindo, toda vez que a gente for deitar, toda vez que a gente for dormir, agradecer, em primeiro lugar, a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, e refletir, onde eu posso ser um pouquinho melhor amanhã? Que nós possamos fazer dessa uma prática diária nas nossas noites, antes de dormir, antes de entregarmos ao Pai o nosso sono para o refazimento diário. Que assim seja, com muita gratidão, e desejando uma semana abençoada para todos nós. Assim seja. Assim seja. Namastê. Namastê. Um brinde. 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 Então, pronto, feito mais um Evangelho no Lar aqui, bem gostosinho, tá? Quer que eu pare a gravação? Eu paro. Sim, senhor. O senhor tá no céu mandando lembrança.